pode ser curto, alto, baixo ou ao revés. Muda dependendo de como você vê. Do retângulo falamos desta vez. Girando e girando como a roda de um caminhão, o círculo vai se aproximar esta canção, de forma de uma bola para o centro de uma flor, a lua cheia e também o sol. Olá, papais! Olá, criança! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Bom, nós somos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia. Estudamos na Universidade Uninter, localizada em João Molevade, do estado de Minas Gerais. O nosso estágio é na área da educação infantil e damos início aí na segunda-feira, dia 27 de abril deste ano. O nosso estágio ele foi feito em dupla por mim, Ana Paula, e pela Larissa. Então, vamos lá, pessoal. O tema do nosso trabalho, do nosso estágio, foi o seguinte: jogos psicopedagógicos na educação infantil. Você sabe o que são jogos psicopedagógicos? Você já parou para pensar nisso? Bom, pessoal, os jogos psicopedagógicos, eles devem ganhar maior atenção de pais e professores porque criam momentos lúdicos dentro do processo de ensino e aprendizagem. Além de desenvolverem diversos campos cognitivos que permitem assimilar conhecimentos sobre geografia, história, português, matemática, ciências, de diversas formas, de formas bem interativas e que dificilmente as crianças vão se esquecer. Então, basicamente, jogos pedagógicos são o quê? É utilizar de brincadeiras, de jogos, para incentivar a criança a aprender, a desenvolver características importantes na vida dela. Bom, nós tivemos aí o início do nosso estágio no mês de abril, precisamente no dia 27, e gastamos aí 14 dias para a elaboração desse estágio. Então, tivemos aí o encerramento no dia 10 de maio. Vamos lá, pessoal. Jogos psicopedagógicos na educação infantil. O jogo que a gente escolheu com projeto para a gente estar apresentando para vocês nesse momento são os jogos de memórias de formas geométricas. E ele vai envolver aí crianças na faixa etária de 3 a 4 anos. Então, esse jogo de memória, ele trata-se de uma atividade que possibilita trabalhar a coordenação visual, coordenação motora e também a noção de espaço, tendo como principal objetivo propiciar um maior rendimento no processo de aprendizagem de um conteúdo específico, que nesse caso está relacionado às formas geométricas, né? Isso tudo é possível brincando, um momento de recreação, de lazer, de prazer para as crianças. E o jogo, ele deve ser jogado por 2 ou mais crianças, né? Na idade, como eu disse, de 3 a 4 anos, e pode explorar aí diversos espaços físicos, como sala, quarto, varanda, quintal. E após esse período de quarentena, de pandemia que estamos vivendo, você, professora, pode aplicar esses jogos na sala de aula, né? Com seus alunos, envolvendo aí toda a criançada. O objetivo da atividade. Bom, o foco maior, a finalidade principal desse jogo de memória, é estimular a capacidade de memorização da criança, é estimular o entrosamento entre elas, é diminuir a inibição, porque a gente sabe que muitas crianças são inibidas, são tímidas. Então, essa troca de experiências, essa troca de brincadeiras, essas interações, vai propiciar a queda mesmo da inibição, né? Além de desenvolver o raciocínio lógico, a psicomotricidade, a coordenação motora, vai estimular a criatividade e vai desenvolver e estimular também a oralidade, né? Nesse processo de conversação.
e além de estimular nas crianças o reconhecimento das cores primárias e secundárias, né? E como foco principal vai guiá-las aí ao entendimento das formas geométricas básicas. Então, como a Ana enfatizou aí, né, o objetivo maior do jogo de memória, né, é estimular a memorização, desenvolver o raciocínio lógico, a concentração e atenção. É muito importante, né, que é de trabalhar atividades que enfatizam, né, a concentração e atenção da criança, que isso aí ao longo do tempo será muito importante, né, ao longo da vida. Incentivar a relação entre os objetos e posições, reconhecer as cores primárias e secundárias. As cores primárias, né, igual ela foi falado, que é o amarelo, o vermelho, né, Ana, e o azul. Isso mesmo. São a junção de outras cores. Chega ao verde, ao laranja e ao roxo. Isso. Você sabia, Larissa, que as cores primárias, elas formam as demais cores. Por exemplo, se a gente pegar o amarelo com o vermelho, a gente vai ter a formação da cor laranja. E se pegarmos o azul junto com o amarelo, a gente vai gerar a cor verde. E, por fim, o vermelho mais o azul, misturado com a cor azul, forma-se violeta. Olha que bacana. Então, todo esse processo, além de trabalhar com a criança, a questão das formas geométricas, ela vai aprender a distinguir uma cor da outra, a entender o que são cores primárias, e que as cores primárias, elas formam as cores secundárias, né? A mistura delas geram outras cores. É bem bacana. Com certeza. Isso aí. Igual em relação a incentivar objeto com as formas, que as crianças vão reconhecer as formas em qualquer objeto que ela vê também. Exatamente. E a atividade, o desenvolvimento da aula será a partir do momento que vai colocar, que vocês irão colocar em prática, né, o projeto. Então, a aplicação desse projeto pedagógico proposto deverá ser realizada através da utilização de um jogo de memória elaborado em formas geométricas básicas, que são quadrado, um retângulo, círculo e triângulo, que deverá ser jogado em dupla ou com mais crianças. Ou você pode jogar com pais, ou com primos, com coleguinhas, enfim, em qualquer lugar. E o jogo você pode até elaborar ele na sua própria casa, né? Porque hoje, atualmente, está vivendo um momento, né, de isolamento. Então, assim, a gente tem que procurar diversas maneiras para interagir a criança em casa. Além do jogo você pode poder ser proposto dentro da sala de aula, pode ser feito em casa também. E o que é mais bacana é chamar a criança para a confecção desse brinquedo, né? Você pode utilizar aí retalhos de tecido, de modo que você faça o desenho geométrico de uma cor e a base, né, um quadrado que é para fixar esse desenho geométrico seja de uma outra cor. Você pode utilizar cartolina ou caixas mesmo. Você pode pegar caixas de papelão, fazer os quadradinhos e com papel recortar o formato do desenho geométrico e colar. Então, assim, dá para usar a imaginação de diversas formas na elaboração desse jogo, não é verdade? Com certeza. Pode falar. Então, para a execução dessa atividade, o professor deverá orientar, professor ou pais, enfim, quem estiver com a criança, deverá orientar seus alunos seguindo os passos abaixo que eu vou falar para vocês. Primeiro passo, deverá embaralhar e distribuir as cartas sobre uma mesa com os desenhos virados para baixo. Depois, fazer o par ou ímpar para decidir quem irá dar início ao jogo. Muito importante essa questão do par ou ímpar, porque sempre temos que respeitar a vez do outro, né? Se perdeu no par ou ímpar, tem que aguardar para começar. Então, é questão de respeito também no jogo, que a criança tem que ser trabalhada, isso também. Cada jogador deverá virar duas cartas, buscando, né, um par igual.
Ou seja, exemplo, se eu tirei uma figura do círculo, eu tenho que tirar outra do círculo. Se eu tirei uma do triângulo, eu tenho que tirar uma outra do triângulo. Tem que estar igual. Caso o jogador consiga encontrar duas cartas iguais à primeira, terá direito a jogar outra vez. Ou tentar ou trucar. Então, se eu conseguir acertar na primeira, eu vou jogando até eu errar. E assim sucessivamente. O jogador, ao virar duas cartas em que os desenhos não se coincidem, deverá este passar a vez para o seguinte participante. Então, se errou, passa a vez para frente. As cartas que formarem par deverão ser retiradas do jogo, que contará como ponto ao seu respectivo jogador. Ganhará o jogo aquele que reunir a maior quantidade de cartas. Então, esse joguinho aí você pode jogar inúmeras vezes e estará sempre aprendendo cada vez mais, né? E conhecendo cada vez mais. Isso mesmo. E nessa parte, nós estamos mostrando as formas geométricas. Essa carinha bonitinha aí, laranja, é um círculo. Esse quadrado vermelho, ó, quadrado verde, né, gente? Aí eu olho, tô ficando doida. Esse quadrado aí, verde, é o quadrado, né? O triângulo é o vermelho. O retângulo é o azul claro. O pentágono é o rosa. O losango é o azul escuro. O hexágono é o roxo. E, por último, o trapézio, que é o marrom. Agora, estamos apresentando os modelos de jogos. E esses modelinhos podem ser feitos em casa. Olha o primeiro modelo, é de EVA. Super fácil, né, gente? Confeccionar em casa. O segundo modelo é de feltro. Também pode ser feito em casa. O terceiro são objetos com formas. Olha para você ver. A bola está comparando ao círculo. O cone do sorvete ao triângulo. E a carroceria baú do caminhão ao retângulo. Então, a gente convive com formas geométricas, assim, em tudo que a gente tem. Tudo tem formas geométricas. A boca do copo é um círculo, uma pirâmide é um triângulo, um celular é um retângulo. Então, assim, tudo que a gente tem uma forma geométrica. Igual esse sonzinho meu aqui, olha, ele é um círculo. Então, a criança tem que aprender as formas, são muito importantes aprender, inclusive, aprendendo as formas, aprendem as cores também, sucessivamente, né, na atividade, no joguinho, e isso fica. Então, o que é mais interessante é você pegar os materiais que você tem em casa e mostrar para a criança, fazendo com que ela compreenda de maneira muito simples. É como a Larissa disse, se você pegar um celular, ele tem um formato retangular. Se você pega, por exemplo, um pote e você vira a base, você vai mostrar para ela que tem um formato circular, assim como uma bola. E aí você pode usar a sua criatividade, pegar um brinquedinho dela e mostrar para ela as formas. E junto a isso, identificar com ela as cores. Né? E o que é mais bacana dessa parte aqui da apresentação é o papai e a mamãe, junto com a professora, compreender que é muito fácil de elaborar esse tipo de jogo, né? E se porventura não tiver nenhum desse material, desses dois materiais em casa que foi citado pela Larissa, que é o EVA e o feltro, um papel, né? Uma folha de caderno. A mamãe pode desenhar, mostrar para a criança o que que aquele desenho está mostrando, qual é a forma geométrica daquele desenho. Então, pode usar aí a imaginação de diversas formas. O importante é facilitar a criança a entender o propósito dessa brincadeira, né? Que é entender o desenho das formas geométricas, as cores. Então, a imaginação fica livre, leve e solta. Isso aí.
Então vamos lá, gente. Agora a gente vai mostrar para vocês um videozinho mostrando, né, de uma forma bem interativa, através de um app, de um aplicativo, né? Hoje em dia os recursos são tecnológicos e as crianças estão cada vez mais acessando esse tipo de tecnologia. Então a gente vai mostrar para vocês aqui um jogo interativo e jogo de memória. E deixando bem claro também que pode baixar no celular, no notebook, computador ou tablet e pode praticar aí em casa, viu? O joguinho de memória de formas geométricas. Isso mesmo. Então, pode baixar o app. Bom Então, dia. pessoal, O que eu queria falar, desculpe, né, se teve algum erro de fala, lembrando que somos alunas também e estamos aqui para aprender, né? Então, eu queria agradecer a vocês, espero que tenham gostado e coloquem em prática, né, o jogo. Então, pessoal, o jogo é bem simples, a elaboração também é muito simples, a gente pode utilizar aí diversos materiais. E eu aproveito a fala da Larissa para pedir vocês desculpa, né, por qualquer embolo aí embolo na fala, né? Mas a intenção nossa é justamente oferecer, né, essa opção de atividade durante esse processo de quarentena que estamos tendo aí muita oportunidade de ficar em casa, né, com as nossas famílias. Então, nada melhor do que brincar aprendendo, não é verdade? Então, um beijo para vocês e até a próxima.